Bom, galera, dando continuidade, né, temos aqui agora um próximo estudo do ponto, que é saber se eles estão alinhados ou não. Pensa comigo. Se eu tenho os pontos estão alinhados, eles estão na mesma reta, ok? Então, se eu tenho 3 pontos alinhados, vou ver se eu consigo desenhar algo aqui para que ajude a vocês a entender, né? Se eu tenho 3 pontos alinhados, entende-se que os 3 estão na mesma reta, ok? Agora, se eu tenho 3 pontos e eles não estão alinhados, logo, esses 3 pontos, eles formam um triângulo. Ó, ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. Então, se os 3 pontos não estão alinhados, eles formam, aqui o espaço do meio, eles formam um triângulo. Ou seja, o que eu quero explicar para vocês aqui nessa matéria agora é para que vocês compreendam se os pontos estão alinhados ou eles estão formando um triângulo, certo? Se esses 3 pontos estão alinhados ou formando um triângulo. Como que eu descubro isso? Lembra lá do que vocês aprenderam em matrizes? É isso aqui. Então, basicamente, eu vou pegar os 3 pontos, o ponto A, o ponto B, certo? E o ponto C, e verificar se eles estão ou não alinhados. Como que eu faço isso? Olha só. Exemplo 1. Verificar. Tá. Eu vou verificar isso daí. Se o determinante for igual a 0, eles estão alinhados. Se o determinante não for igual a 0, eles não estão alinhados. Então, olha só aqui. Verificar se os pontos 6 e 5, 3 e 4 e 3 e 2 estão alinhados. Então, olha só, como que a gente faz aqui para saber se estão alinhados ou não. Eu pego aqui o primeiro ponto, 6 e 5, o segundo ponto, 3 e 4, e o terceiro ponto, menos 3 e 2, certo? Aí, lembra da matriz, né? Aí você vai colocar na terceira coluna aqui, número 1, elemento neutro. Aí depois, você vai repetir as 2 primeiras colunas, certo? Lembra de matriz. Aí agora, é só você fazer o quê? Fazer aquela multiplicação cruzada. Opa, deixa eu pegar a borracha aqui, ó. Você fazer aquela multiplicação cruzada. Ficando como? Olha só. 6 vezes 4 vezes 1 dá 24. 5 vezes 1 vezes 3 negativo dá menos 15. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Então, você vai pegar os elementos da sua diagonal principal, certo? E diminuir, olha ali o sinalzinho de menos. Olha o sinalzinho de menos ali no meio. E diminuir, né, com a multiplicação dos elementos da sua diagonal secundária. Então, você tem aqui, olha só. 1 vezes 4 vezes 3 negativo dá menos 12. 6 vezes 1 vezes 2 dá 12. 5 vezes 3 vezes 1 dá 15. Então, fazendo aqui agora essa soma, subtração, onde for, então você tem 24 menos 15 mais 6 dá 15. Menos 12 mais 15 dá 15. 15 menos 15 dá 0. Então, o determinante é igual a 0. Isso significa que esses 3 pontos aqui estão alinhados. Olha aqui, ó, a classificação. Entenderam? Então, basicamente, é jogar numa matriz e ver se o determinante está ou não alinhado. Então, aqui o exemplo 2 é um exemplo que eu coloco que o determinante não está, não dá 0. Olha só, eu tenho os 3 pontos aqui, ó. Faço o mesmo processo, coloco os 3 pontos, número 1, e repito de novo os 3 pontos.
fazendo a multiplicação pela diagonal principal e secundária, eu chego que o determinante é menos 1. Então, nesse caso, não dá zero. Então, nesse caso, não está alinhado. Ok? Simples assim. Então, fechamos aqui mais uma aula. Pausamos aqui o vídeo e vamos continuar com o próximo vídeo, explicando mais um pouco da matéria. Aí depois eu venho com a explicação dos exercícios. Ok? Então, até já!